Deseja paz para o teu irmão que está aí do seu lado. Fala para ele, tenha paz no nome de Jesus. Glória a Deus. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Nos alegramos na tua presença, Senhor Deus. Te louvamos nessa noite por tão grande salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maravilha que é ser resgatado no sangue de Jesus Cristo. Te adoramos nessa noite por isso, Pai. Somos gratos, eternamente gratos, pelas promessas verdadeiras que o Senhor faz na nossa vida. E te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos. Estamos iniciando mais um Juntos com a Palavra de Deus. Muito bom ter você aqui mais uma vez, junto conosco. O desejo do nosso coração é que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo todo, são alguns versículos, mas eu queria ler esse capítulo todo, tá bom? Para compartilhar com você nessa noite.
E se você já chegou, já está junto com a gente, dá um ok, um joinha para a gente. Tá bom? É bom saber que você está aqui. Deseja paz, que você mostre que você está conosco aqui, tá bom? É muito bom a gente poder compartilhar junto a palavra do nosso Senhor. Hoje eu mudei aqui algumas posições, tá bom? Então você vai perceber que de vez em quando eu vou olhar para o lado, aqui, tá? Aqui é onde está o meu computador com as informações que nós captamos aqui, tá bom? Então a Agra, minha irmã, a Josi, a Marina, a Cícera, boa noite a todas vocês, bênção de Deus ter vocês aqui junto com a gente. Eu estou falando vocês porque são as mulheres que postaram, né? Mas ao Sandro, ao Luan, ao Felipe, né? Possivelmente está lá. O irmão da Cícera possivelmente também esteja lá. O Maico chegou agora. E Maico, benção. Então, a cada um de vocês, boa noite, a paz do nosso Senhor, a todos vocês, né, que estão iniciando junto com a gente. Como eu estava dizendo, queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor que se encontra nesse texto, tá bom? Eu creio que vai ser um tempo muito precioso e nós vamos ter a oportunidade de compartilhar a palavra do nosso Senhor. Cida, que chegou, bênção de Deus. Cida, que você está aqui. O tio Beto, lá de Hortolândia também. Olha que bênção. Rapaz, hoje São Paulo, Hortolândia, Prudente, tá todo mundo aí. Machado, olha que coisa boa. Maravilha, bênção de Deus. É uma alegria muito grande poder compartilhar a palavra do nosso Senhor, né? E eu creio que nós teremos um tempo muito precioso aqui nessa noite, não é? O Alisson, boa noite, querido, a paz que chegou agora também. Bom, vamos orar, queridos? Queria convidar você para que nós tivéssemos um tempo de oração juntos, tá bom? Eu vou só fechar aqui alguns programinhas do meu computador, que é o Face e o YouTube, para ele, aí eu vou acompanhando vocês aqui por um outro lado, tá bom? Muito bom ter cada um de vocês aqui. Vamos orar? Queria convidar você a baixar a sua cabeça, onde você está, fechar os seus olhos, para nós clamarmos a presença e a graça de Deus nesse momento. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de nos reunirmos mais uma vez nessa noite e rogamos a Ti, Deus querido, que o Senhor fale ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua voz, ansiamos por ouvir a Tua voz. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine nossa mente, envolva-nos com a Tua presença, para que entendamos o que é necessário nessa noite, segundo aquilo que a Tua palavra tem para nos ensinar, é necessário para o nosso crescimento, amadurecimento, de forma que continuemos a glorificar, exaltar e bendizer o Teu nome. Louvamos o Teu nome pelo dia de vida que o Senhor nos concedeu. Agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos aqui, Senhor. Pedimos que a Tua bondade caminhe conosco nessa noite. Oramos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, se você chegou depois, eu queria que você, depois que eu falei, né, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, da palavra do nosso Deus, como está descrito aí na nossa live, tá bom? Então abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, da palavra do nosso Senhor, e nós vamos meditar nesse texto juntos nessa noite, tá bom? Um texto precioso e algumas coisas que são importantes, acredito que são importantes para a nossa vida, né, para a nossa caminhada. E eu creio que esse texto tem algo bem precioso para nos ensinar. Então, Efésios capítulo 4, da palavra do nosso Deus, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora foi concedido a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz:
Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Continuando no versículo 17: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é verdade em Jesus. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E então entramos no texto que eu queria que nós refletíssemos um pouco mais, tá bom? Eu li vou ler todo o capítulo para que nós peguemos todo o contexto que Paulo vem falando aos Efésios, né? A respeito da santidade de vida, a respeito da unidade da nossa fé, a separação, né, de alguns que Deus concedeu para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas com o intuito de ensinar a igreja, aperfeiçoar os santos, né, o povo de Deus, para que estejam cada vez mais parecidos, sejam cada vez mais parecidos com Cristo, para que não vivam contrário àquilo que a verdade do Senhor foi nos ensinada a partir de Jesus Cristo. Depois, falando a respeito da santidade, né, para a gente não viver como os gentios vivem, desejosos por satisfazer os desejos do coração, não viver como mais o velho homem, porque já o velho homem caiu por terra em Jesus Cristo, e nos revestirmos, então, do novo homem criado, segundo Deus, em justiça, retidão e verdade. E aí, somos ensinados a partir do versículo 25 uma coisa importante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Bom, eu sei que esse texto da carta de Paulo aos Efésios, né, trazendo-os a essa realidade de não se deixar levar por qualquer tipo de doutrina falsa, né, não sejam como crianças aqui movidos por qualquer tipo de doutrina,
para que vivamos uma vida correta, para que nos abstenhamos do velho homem. Eu sei que esse capítulo 4, ele é extremamente importante, teríamos várias devocionais a respeito desse texto. Talvez eu volte em outro momento e aí eu divida esse capítulo e a gente pense junto a respeito desses textos. Mas uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, que eu acredito ser de extrema importância para a nossa vida, está relacionado à nossa caminhada de fé, no sentido de como nós estamos vivendo os nossos dias. Às vezes a gente está passando por esses dias sem perceber quantas coisas têm nos afastado do Senhor, sem perceber quantas coisas têm nos tirado da presença do nosso Senhor. Eu quero dizer, e por que eu estou falando isso? Eu sei que muitos que têm filhos, principalmente nesse momento de quarentena, estão passando por um momento que acaba vivendo uma realidade um tanto quanto complicada, né? Se você talvez está trabalhando no home office, também você está vivendo isso. A nossa vida dentro de casa, nessa realidade que a gente tem vivido de quarentena, é um tanto quanto difícil. Não só difícil no sentido de nós ficarmos presos dentro das nossas casas, nos cuidando, pelo menos aqueles que têm esse entendimento, mas difícil porque a gente acaba vivendo uma rotina, né, de acordar, tomar café, daqui a pouco tem que fazer almoço, alguma coisa para comer à tarde, aqueles que têm esse costume de comer de 3 em 3, 4 em 4 horas, depois tem a janta, você acaba tendo essa coisa de acorda, lava a louça, daqui a pouco tem que lavar mais louça, daqui a pouco tem que lavar mais louça, e limpa a casa aqui, limpa a casa ali, faz faxina aqui, faz faxina ali. E eu fiquei pensando a respeito dessas questões nesses dias, uma coisa interessante. Às vezes a gente precisa fazer uma limpeza também na nossa vida. A gente limpa a casa, às vezes algumas pessoas falam de fazer faxina em Facebook, em WhatsApp, aqueles contatos que já não tem mais, tirar do Facebook aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, num decorrer da nossa história, que não acrescentam em nada na nossa vida. E a gente vai fazendo limpeza nas nossas casas, a gente tem que sempre estar limpando para manter o lugar limpo, arrumadinho, habitável, né, gostoso de ficar. E eu fiquei pensando nisso, ouvindo um pouco a respeito disso, né, tal, eu fiquei pensando nisso, falei, por que a gente também não tem que fazer uma faxina na nossa vida? Por que a gente também não tem que limpar da nossa vida aquilo que nos afasta do Senhor? Não é? Por que nós também não podemos abandonar aquilo que nos afasta de Deus? Sabe, queridos, às vezes a gente está passando pela nossa vida e não está percebendo que algumas coisas que têm feito parte da nossa caminhada mais estão nos afastando do Senhor do que estão nos trazendo para perto de Deus. Às vezes existem pessoas que estão na nossa vida que mais às vezes nos afastam de Deus do que nos trazem para perto de Deus. Situações, circunstâncias, aquilo que a gente assiste, aquilo que nós acessamos, aquilo que nós vemos na palma das nossas mãos, aquilo que nós estamos lendo, mais nos afasta de Deus do que nos traz para perto do Senhor. E eu acredito que talvez seja um bom momento, essa pandemia, para a gente refletir a respeito dessa realidade. Nós precisamos fazer uma limpeza na nossa vida. Precisamos fazer uma faxina no nosso coração, na nossa mente, na realidade daquilo que tem nos afastado da presença do Senhor. Eu acho que é um momento oportuno para isso. Como eu disse, esse texto é muito relevante para a gente pensar nessa realidade, porque Paulo fala de muitas coisas aos Efésios, mas uma coisa que me chama a atenção é o finalzinho aqui dos versículos 22, 23, 24 e até o final desse capítulo, no versículo 32, não é? Quando ele vai começar dizendo a respeito dessa realidade de que nós temos que despojar do velho homem que se corrompe segundo os desejos, né? A concupiscência do engano. Versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Né, que é justiça, retidão e verdade. E aí ele diz que nós precisamos abandonar algumas coisas, ou seja, nós temos que deixar aquilo que nos faz
aquilo que nos leva para longe do Senhor, aquilo que nos faz pecar contra o Senhor. Então ele vem dizendo, a partir do versículo 25 ao 32, isso. Então deixe a mentira, fale a verdade com o seu próximo, somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Olha que coisa importante que Paulo está falando aos Efésios. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Olha que interessante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente o que é boa para edificação, né, conforme a necessidade. É assim, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só que interessante, tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. E não sejamos egoístas. E Paulo reflete assim, dizendo: sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoadores, né? Perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Ou seja, a Bíblia nos ensina também, com essa palavra de Paulo aos Efésios aqui, mas a gente pode trazê-la para a nossa realidade nesse sentido de que é necessário e é bom quando nós abandonamos, faxinamos da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E a gente precisa pensar nisso. Eu estou trazendo isso diante dessa realidade de exortação que Paulo está dando aqui aos Efésios, né? Com ações, com palavras, com posturas, de forma que você e eu demonstremos a realidade de Deus. Ou seja, às vezes, meu irmão, minha irmã, meu querido, é necessário nós olharmos para as nossas vidas, olharmos para os nossos dias e começarmos a refletir o que nós estamos fazendo e o que nós estamos fazendo tem feito na nossa vida, aquilo que nós estamos fazendo, o que isso tem repercutido na nossa vida, né? Aquilo que eu estou assistindo, em que isso tem me beneficiado para me levar mais próximo do Senhor. As minhas posturas, como eu tenho agido em todos esses meus dias, em que as minhas ações têm demonstrado o meu amor por Deus e as minhas ações me levam para mais perto do Senhor, demonstra que eu quero estar mais perto do Senhor. O que eu falo demonstra, sabe, toda essa realidade, o que os meus relacionamentos pessoais demonstram diante dessa realidade, as pessoas às quais eu estou vivendo, estou vivendo num ciclo de relacionamento, elas estão me levando para mais perto do Senhor ou elas estão me afastando do Senhor? Eu não quero dizer com isso, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não quero dizer com isso que nós não devemos nos relacionar com pessoas não cristãs, que nós não devemos nos relacionar com outras pessoas que não sejam do nosso ciclo cristão, né? No ciclo de igreja, não é isso. O que eu estou dizendo é, quando nós nos relacionamos com essas pessoas que não vivem a mesma realidade de fé que nós vivemos, quais são os benefícios que elas estão trazendo? Ou quais são os benefícios que nós estamos levando para elas? Porque se nós nos relacionamos com pessoas que não partilham da mesma fé que nós partilhamos, mas nós somos bênção de Deus na vida delas e nós somos influenciadores para essas pessoas, amém, se relacione mesmo com essas pessoas, fale do amor de Deus e viva o Evangelho. Mas se do contrário, esse relacionamento de amizade que você tem com pessoas que não partilham da mesma fé, não está gerando fruto, pelo contrário, está influenciando você para um lado não coerente com o Evangelho e está levando você para longe da palavra de Deus, então é hora de tomar cuidado, é hora de refletir a respeito dessa realidade. Porque nós não estamos aqui para sermos influenciados, mas para sermos influenciadores do Evangelho, não é, da verdade de Deus. É isso que eu quero dizer quando eu falo a respeito do que as suas amizades estão fazendo com você. Fechando parênteses e voltando. Então,
É um momento importante, talvez, de nós começarmos sim a fazermos uma faxina na nossa vida. Por quê? Na nossa história, na nossa caminhada, nos nossos dias, e aí você entenda o que é necessário para você, seja o que você assiste, seja o que você lê, seja o que você ouve, seja com quem você se relaciona. Por quê? Porque nós estamos vivendo momentos e dias extremamente difíceis, complicados, e o que nós mais precisamos nesse momento é estar mais próximo do Senhor. Não estar mais longe do nosso Deus, é estar mais atentos àquilo que Deus tem falado ao nosso coração e não mais com os ouvidos tapados e não ouvindo a voz de Deus. É o momento de nós estarmos cada vez mais ansiosos e desejosos. Eu já tenho falado bastante isso, porque esse é o desejo do meu coração para não somente para a minha igreja, mas para você que tem me acompanhado e tem me assistido de alguma forma. Mas é o momento de nós estarmos mais ansiosos e desejosos para nos encontrar como igreja, para adorar a Deus como igreja, para estarmos juntos nos templos das nossas igrejas, vivendo a realidade do amor de Deus, levando pessoas para o Evangelho, levando pessoas para conhecer mais a Deus, do que estarmos nos acostumando com viver assim, nos acostumando com assistir, nos acostumando com o conforto da nossa casa. Então é o momento de nós estarmos refletindo sobre o quanto mais próximos de Deus nós estamos e não o quanto mais longe do Senhor nós estamos. Eu acredito que vai ser Vou tentar achar a palavra correta aqui, mas eu acredito que vai ser muito mais triste se você for para a sua igreja quando as portas da igreja se abrirem, para se voltar para o Senhor, porque nesses 3, 4 meses que a gente ficou fechado, você mais se afastou do que você ir lá para adorar, bendizer, exaltar, porque nesse tempo você continuou firmado no Senhor. Mas não estou dizendo também, um outro parênteses aqui, que se você de repente está passando por uma tribulação, por algum problema, por alguma dificuldade, você não tem que ir para a igreja, ok? Se de repente você, nesse tempo, infelizmente, você deu uma fraquejada, deu uma afastada, não quero que você deixe de ir, não, vá, mas vá com aquele anseio e desejo de que sua vida seja mudada, renovada, transformada, restaurada, vivificada, pela presença do Espírito Santo do Senhor. Mas não seria tão bom se você e eu estivéssemos, quando as portas das nossas igrejas se abrirem, estivéssemos com o coração radiante e naquele grande dia que nós tivemos a oportunidade de estar diante dos nossos irmãos, nas nossas igrejas, estivermos ali celebrando, adorando, com júbilo, cultuando, participando da ceia de novo em comunidade, em comunhão com os irmãos, com sorriso e com alegria no nosso coração. Então, querido, se for necessário, nesse momento, você fazer uma faxina na sua vida, abandonar aquilo que está te afastando do Senhor, eu quero desafiar você a fazer isso. Eu quero desafiar você a não ter medo de fazer isso. Eu quero desafiar você a abandonar aquilo que te afasta dos caminhos do Senhor. Aquilo que tem te impedido de se relacionar com Deus. E aí temos sim, na palavra de Deus, alguns exemplos. Temos sim aqui nesse texto alguns exemplos que Paulo coloca para a gente, não é? Primeiro, tomem cuidado para não ser como os gentios, não é? Que vivem em busca da vaidade, dos seus próprios prazeres, dos seus próprios pensamentos, versículo 17 e 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, não é? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, não é? Pela realidade de se tornar insensíveis e se entregarem à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Não foi assim, o versículo 20 vai dizer, não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Não é isso que deve fazer parte da nossa vida. Aí ele continua dizendo aquilo que eu já li no versículo 25, não é? Até o versículo 32, em algumas partes. Deixe a mentira, fale a verdade, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua vida, não é? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deem lugar ao diabo. Cuidado com essa realidade demoníaca sobre a nossa vida. Não é aquele que furtava, não furte mais, agora trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Cuidado com aquilo que nós falamos, temos que falar coisas que sejam edificantes.
para as pessoas que nos ouvem. Não devemos entristecer o Espírito de Deus, a qual nós somos selados para o grande dia que o Senhor retornar. Longe de nós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, todo tipo de malícia. Então, a palavra de Deus nos coloca essas realidades para que nós reflitamos diante disso e pensemos, o que nesse momento me afasta do Senhor? Pode ser alguma dessas coisas que Paulo fala e outros textos das Escrituras também fala. Capítulo 5, também coloca aqui algumas outras coisas, impudicícia, impureza, cobiça, algumas idolatria, chocarrices, palavras vãs, conversação torpe, muita coisa que ainda ele continua colocando aqui, tomar cuidado para não ser iguais os filhos da desobediência, não sejais participantes com eles, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, a gente continua encontrando aqui em Efésios também essa realidade, em outros textos nós vemos essa mesma essência também, mas é hora de pensarmos, o que tem me afastado do Senhor? Então, se isso está me afastando do Senhor, eu vou abandonar isso. Se isso está me levando para longe do meu Deus, eu vou abandonar isso. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Eu não quero que isso me tire dos caminhos do Senhor. E é isso que eu e você precisamos refletir nessa noite. Então, de forma prática, se aquilo que você tem assistido, séries, filmes, está te levando para longe do Senhor, pare de assistir. Tem gente ainda que gosta de assistir novela da Globo. Para de assistir essas porcarias. Desculpa a clareza aqui, tá bom? Me perdoe se eu estou sendo duro. Mas pare de assistir. Tem gente que gosta de ler livros que mais te levam para longe do Senhor do que te edificam. Pare de ler esses livros. Tem gente que de tanto ler livro que não edifica, está começando a duvidar de Deus. Porque o autor tal está dizendo que Deus não existe, está dizendo que se Deus existisse, isso e aquilo. Para de ler essas coisas. Se aquilo que você está acessando no seu celular está te afastando do Senhor, pare. Se as pessoas que estão ao seu redor estão sendo uma má influência, como eu já expliquei aqui, se afaste dessas pessoas. E comece a viver como aquele que foi transformado, renovado, restaurado, vivificado, lavado pelo sangue do Cordeiro, o novo homem. Por isso que Paulo vai escrever aos Romanos, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente já falou desse texto aqui, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou agradável e perfeita vontade de Deus, independente da tradução que você vai usar e como vai ser colocada essas duas palavras finais. Mas viva de forma coerente. Veja aquilo que pode te trazer para mais próximo do Senhor, para mais perto do Senhor. Cuidado, querido. A gente tem falado isso. Cuidado, querido. Se de repente você tem pensado, mas não vou assistir a live do pastor hoje não, estou tão cansado. Amanhã eu assisto, vai ficar gravado lá no YouTube, em outro momento eu assisto. Querido, para com isso. Toma cuidado com isso. Lembre-se, se você é um daqueles que sempre foi fiel em estar presente na igreja, entendendo a importância de estar com os irmãos, entenda que esse é um momento importante de você se programar como se você estivesse indo na igreja. Não é porque você vai assistir da sua casa que você não pode se programar. Tanto na quinta, na terça-feira, no domingo, na escola dominical. Não importa, mas se você acordava para ir para a escola dominical, acorde para assistir a sua live da escola dominical da sua igreja, seja você membro da minha igreja ou da sua igreja local. Assista a live. Se você se programava, tomava banho, tal horário, para ir para o culto e chegar na sua igreja e assistir o culto, então faça diferente. Tome banho, você não precisa colocar a roupinha de ver Deus, mas coloque a sua roupa, sente no sofá e se programe para assistir o culto da sua igreja. Abençoe o seu pastor assistindo o culto que ele tanto preparou para que chegasse ao seu coração a palavra de Deus. Se você se programava para que durante a semana você fosse à igreja participar ali da palavra, da oração, também se programe da mesma forma. Porque se você não tem feito isso e isso tem te afastado do Senhor, como eu tenho dito aqui, abandone essa realidade e mude de postura.
Abandone essa realidade e mude de postura. Faça uma faxina em tudo aquilo que está te levando para longe do Senhor.